Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Enoque? Como um homem comum conseguiu viver de maneira tão extraordinária que foi levado por Deus? O que esse mistério pode revelar sobre a relação entre o humano e o divino? No vídeo de hoje, vamos investigar um dos enigmas mais fascinantes da Bíblia. Vamos tentar entender o que aconteceu com Enoque e o que a sua história pode nos ensinar sobre a vida, a morte e, principalmente, a conexão entre o humano e o divino. A história de Enoque é breve, mas profundamente significativa, e ao olharmos mais de perto, podemos descobrir lições que ressoam até hoje, em nossas próprias buscas espirituais. E mais importante, será que estamos deixando passar respostas espirituais que poderiam transformar nossas vidas? Como podemos usar essas respostas para alcançar um autoconhecimento mais profundo? Prepare-se para embarcar em uma jornada de descobertas, onde vamos explorar o que está por trás desse mistério e como ele pode ressoar com você. Fique até o final e revele as respostas que podem mudar a forma como você enxerga a fé e a vida. Enoque é um personagem bíblico misterioso, mencionado de forma breve, mas impactante, em Gênesis. Ele é descrito como o bisavô de Noé, filho de Jared e o pai de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Sua história é resumida em apenas alguns versículos, mas ela carrega um peso simbólico imenso. O que chama mais atenção em sua narrativa é o fato de que ele viveu 365 anos e, em seguida, andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa frase curta, mas enigmática, deixou espaço para muitas especulações e interpretações. O que isso realmente significa? Como podemos entender essa ausência de Enoque e o que isso tem a ver com nossa própria jornada espiritual? Essa passagem em Gênesis é uma das mais misteriosas da Bíblia. Como todos os outros personagens de Gênesis, Enoque é listado com a idade que alcançou antes de morrer, mas com uma diferença notável. Ele não experimentou a morte da maneira tradicional. Em vez disso, a Bíblia nos diz que Deus o tomou. Enoque então se torna um dos dois personagens bíblicos que não passaram pela morte, juntamente com o profeta Elias. Isso nos leva a perguntar: o que isso nos diz sobre a relação entre a vida terrena e a vida espiritual? E o que podemos aprender com esse acontecimento extraordinário? A Bíblia nos dá algumas pistas, mas também abre um leque de possibilidades. Para começar, há a interpretação literal, segundo a qual Enoque foi realmente levado para o céu, sem ter que passar pela morte. Essa interpretação sugere que Enoque, assim como Elias, foi arrebatado por Deus de maneira física e visível. Em Gênesis 5:24, a Bíblia diz: andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Essa frase é crucial porque implica que Enoque não morreu, mas foi retirado deste mundo de uma forma única. De acordo com a tradição, Deus escolheu Enoque para um destino especial e o levou diretamente para a sua presença, sem a necessidade de atravessar o processo da morte física. Essa teoria se conecta com a história de Elias, que também foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, conforme descrito em 2 Reis 2:11. A ascensão de Elias é um evento notável, e muitos acreditam que o mesmo tipo de arrebatamento aconteceu com Enoque. A ideia de uma ascensão física para o céu sem a experiência da morte é algo raro, mas, ainda assim, há uma conexão interessante entre essas duas figuras bíblicas. O que podemos aprender dessa conexão? Será que isso nos mostra que, em certas circunstâncias, Deus escolhe algumas pessoas para um destino diferente? O que isso significa para nós em nossas vidas espirituais? O que esse tipo de transformação representa? No entanto, há uma visão alternativa sobre o que realmente aconteceu com Enoque. Essa visão é mais simbólica do que literal. Em vez de entender que ele foi fisicamente levado para o céu, essa interpretação sugere que sua ascensão é uma metáfora para uma transformação espiritual profunda. Muitos estudiosos acreditam que o ato de ser levado por Deus pode simbolizar uma ascensão espiritual, um processo de purificação e iluminação, onde Enoque alcança uma conexão tão profunda com Deus que sua vida terrena se torna irrelevante. Em outras palavras,
A história de Enoque não seria sobre um evento físico, mas sobre uma transformação interna tão profunda que ele se torna um ser espiritual, além da vida material. Essa interpretação nos desafia a pensar sobre o que significa realmente andar com Deus. O que isso implica em nossa jornada espiritual? Como podemos nós também experimentar essa conexão profunda com o divino, a ponto de transcendermos as limitações da existência terrena? E será que, assim como Enoque, também podemos alcançar um estado de pureza e sabedoria espiritual tão grande que não precisemos mais nos preocupar com a morte física, pois estaremos plenamente conectados com a vida eterna? É uma visão interessante que nos convida a refletir mais sobre o nosso propósito espiritual. Por outro lado, há aqueles que enxergam a história de Enoque como uma metáfora sobre sabedoria e autoridade espiritual. Nos textos apócrifos, como o livro de Enoque, ele é retratado como uma figura de grande sabedoria e conhecimento divino. O livro de Enoque, embora não seja aceito como parte da Bíblia canônica, oferece uma visão mais detalhada sobre a vida e as revelações de Enoque. Nele, ele é descrito como alguém que recebeu visões sobre os céus, os anjos e os mistérios do universo. Isso o torna não apenas um homem comum, mas uma figura de sabedoria transcendental, alguém com uma compreensão mais profunda do plano divino. Essa tradição vê Enoque como um intermediário entre os seres humanos e Deus. Ele não é apenas um homem que foi levado por Deus, mas um exemplo de sabedoria e virtude que todos nós podemos seguir. A sua ascensão, então, pode ser vista não apenas como uma retirada do mundo físico, mas como uma elevação a um estado superior de autoridade espiritual. Enoque se torna um exemplo de como podemos viver uma vida de pureza, sabedoria e conexão com o divino. E talvez a lição mais importante que podemos tirar disso seja que devemos buscar a sabedoria e a clareza espiritual em nossas próprias vidas. Então, o que podemos aprender com essas diferentes interpretações? Em primeiro lugar, a história de Enoque nos desafia a refletir sobre o que é a verdadeira longevidade. Será que longevidade é apenas um fator físico relacionado ao tempo que vivemos na Terra? Ou será que ela tem a ver com a qualidade da nossa vida espiritual, com o nível de sabedoria e iluminação que adquirimos ao longo da vida? O exemplo de Enoque nos mostra que a vida não é medida apenas em anos, mas também na profundidade de nossa conexão espiritual e no impacto positivo que nossa existência pode ter no mundo ao nosso redor. A vida de Enoque nos faz refletir. Em vez de buscar apenas a vida longa, nossa busca deveria ser por uma vida mais autêntica, mais próxima do que é divino e eterno. E se ao invés de apenas acumular anos, nossa busca fosse por uma vida cheia de significado, espiritualidade e sabedoria? O que podemos aprender com isso? O exemplo de Enoque nos mostra que a verdadeira longevidade não está apenas em quanto tempo vivemos, mas em como vivemos. E talvez o maior objetivo seja não acumular anos, mas viver uma vida que seja rica espiritualmente, transcendendo as limitações físicas. Além disso, a história de Enoque nos ensina sobre como viver uma vida mais plena. Podemos aprender com Enoque a importância de buscar uma conexão mais profunda com Deus. Como ele, devemos nos esforçar para andar com Deus, independentemente das circunstâncias. Como podemos aplicar isso em nossa vida cotidiana, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho e nos nossos próprios processos internos de crescimento espiritual? O mistério de Enoque não está apenas em sua ascensão, mas na forma como ele escolheu viver sua vida, com propósito, integridade e devoção. Ele foi um homem que viveu com uma intensidade espiritual tão grande que sua vida se tornou um modelo para as gerações futuras. Agora, eu quero saber de você. O que você acha que realmente aconteceu com Enoque? Você acredita que ele foi levado fisicamente ao céu? Ou vê a história como uma representação simbólica de ascensão espiritual? Como você enxerga o exemplo de Enoque em sua própria vida espiritual? Deixe suas reflexões nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se esse vídeo despertou sua curiosidade e você quer saber mais sobre outros mistérios bíblicos ou questões espirituais que podem mudar a forma como você vê a vida, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo
com quem você acha que também se interessa por esses temas. O mistério de Enoque é apenas um dos muitos mistérios da Bíblia, mas ele abre um enorme campo de reflexão sobre o que significa viver uma vida de verdade e de conexão espiritual. Não deixe a sua jornada espiritual ser superficial. Busque mais, questione, investigue e se permita viver de forma mais plena, assim como Enoque fez. Até o próximo vídeo e que você continue buscando respostas cada vez mais profundas.